Ainda em relação aos equipamentos adequados que a sua escola tem que ter, nós já vamos falar agora sobre as pranchas. Júnior, que tipo de prancha, quantas pranchas a escola tem que ter? Aí o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, ela não precisa ter muitos tamanhos de prancha. Por quê? Porque o ideal é que ela tenha um tamanho de prancha grande, mesmo se você for menor ou mesmo se você for grandão, tá bom? Então, as pranchas, elas devem ser bidirecional, tá? Ela deve ser bidirecional, que é aquela prancha quadradinha, né? Que tem os pads assim. Na parte de equipamentos vai estar lá, vocês vão entender direitinho se vocês não sabem agora, mas é uma prancha bidirecional. Por que se chama bidirecional? Porque ela tanto vai para um lado quanto para o outro. É importante ela ser bidirecional, porque na hora da sua aula, você vai tanto velejar para um lado quanto para o outro. Se ela for direcional, eu vou dar um exemplo aqui de uma prancha direcional, nada mais é do que uma prancha de surf, que ela é mais ou menos assim, ó, tem a rabeta e um bico para frente. Por que ela é direcional? Porque ela sempre anda para um lado só. Você não consegue andar com ela para cá, então ela é direcional. Então, uma prancha direcional, o que que acontece? Você como aluno, se você está andando com um lado para lá, e aí o bico da prancha está apontado para lá, de uma prancha direcional. Quando chega lá no final, né, você tem que parar, trocar o lado da prancha com a mão, porque nessa fase você ainda não tem habilidade de fazer o jibe, ou seja, fazer essa troca no pé, você ainda está no processo de aprendizado, então você tem que parar, trocar a prancha de lado, ou seja, botar o bico para o outro lado para você poder dar o comando e ir para o outro lado. Isso não é eficiente. Nós vamos falar aqui em outras partes das aulas, que é a parte de colocar a prancha do pé, de parar, de fazer a transição na fase de aprendizado, na fase do início do seu aprendizado, é uma hora que te perde muito tempo. Então esse negócio de ter que ficar tirando prancha no pé, virando para o outro lado, é uma coisa que torna a sua aula ineficiente, gasta o tempo do pacote da sua aula e não é legal. Então as pranchas têm que ser bidirecionais. Essa é a primeira característica das pranchas, tá? Júnior, qual o tamanho da prancha? Aí é que tá. Nessa fase, quanto maior for essa prancha, melhor é, tá? Uma prancha de 1,60 m, né, mais ou menos assim, é muito boa para você velejar, porque ela te ajuda na hora do alter start, ela te ajuda na hora de você orçar, te ajuda na hora de você planar, sair da água, ela tem uma série de características interessantes. Então, ele deve ter uma prancha grande, não só em comprimento quanto em largura, isso ajuda muito no início o aluno, então, e ele não precisa ter muitas pranchas. Em outro módulo, eu vou falar em relação às distâncias dos pads. Então, mesmo que você seja pequenininho, se a prancha for grande, mas os pads estiverem ajustados para você, ou seja, a distância entre o local onde você coloca as pranchas, é o suficiente e a prancha grande também vai te ajudar. Tem pranchas até de 1,80 m, bidirecionais, tá? Eu já vi pranchas muito grandes, 1,81 m, né? Então, não precisa ser tão exagerada assim, mas podem ser uma pranchinha acima, entre 1,50 e 1,65, aí tá ideal essa prancha. Pranchas muito pequenas dificultam os alunos, mesmo que se você for pequenininho, tá? As pranchas bidirecionais, que são exatamente como essas aqui, normalmente são pranchas assim, ó, fininhas, tá? Elas têm esse tipo de características, são pranchas bem finas, tá bom? E o que que acontece? Existem umas pranchas que cada um chama de um jeito essas pranchas, mas eu vou chamar elas para você de prancha mutante, tá? Ela é uma mistura entre direcional com bidirecional. O que que eu quero dizer? Ela é quadrada assim, tá? Mas ela é feita igual as pranchas de surf, elas são um pouco mais largas, tem mais flutuação, são maiores, é um mesclado, é como se fosse uma prancha de surf com essas 4 quilhas aqui de cada lado, né, que a prancha tem 4 quilhas, e elas são mais larguinhas e tem mais flutuação.
Esse tipo de prancha também te ajuda muito na sua evolução, facilita muito, principalmente na hora do halter start, tá? Quando você passar para a prancha normal, porque essas pranchas mudantes são bem para aluno mesmo, bem para escola, quando vocês tiverem a sua prancha, vocês vão sentir um pouquinho de diferença, mas é bem pouquinho mesmo, não chega a atrapalhar você começar com uma prancha mutante dessa, que eu chamo de mutante, e depois você passar por uma bidirecional comum, dessas mais fininhas ou leves, ou o que quer que seja de fibra de carbono, ou o modelo que você achar aí, que você quiser comprar. Tem uma pequena diferença, mas quando você aprendeu na prancha mutante, até mesmo por ela ser bidirecional também, não vai te alterar muito, tá? Porque ela tem as 4 quilhas, ela tem esse formato quadrado, então não vai alterar muito e você vai conseguir depois seguir com a tua outra prancha, não vai sentir muita dificuldade ou vai sentir uma pequena diferença que em uma horinha de velejo você vai pegar o jeito da prancha mais fininha. E a outra coisa é que as pranchas direcionais, tipo as pranchas de surf, essas sim, se vocês aprenderem nessa, algumas pessoas dizem que é mais fácil no halter start, afinal ela é mais larga, tem mais flutuação, às vezes tem uma borda dessa grossura de poliuretano, ou que quer o material que seja, então facilita às vezes um pouco no halter start. Porém a posição do corpo, a tração da prancha, tudo modifica um pouco, porque você está com uma prancha muito maior e com muito mais flutuação. Resumindo, isso é um velejo um pouco diferente, com uma prancha direcional tipos da de surf para uma prancha bidirecional. Então, quando vocês aprenderem com ela, muito provavelmente aí sim vocês vão ter um período de adaptação para outra prancha. Tá? E algumas pessoas podem sentir dificuldade nessa adaptação da prancha de surf direcional para uma prancha bidirecional, tá bom? Então eu queria deixar essa nota com vocês. O ideal é vocês aprenderem com uma prancha bidirecional entre 1,50 m a, vou chamar 1,65 m ou até mesmo 1,70 m. São pranchas que ajudam muito esses tamanhos aqui, ok? Em relação aos tamanhos das pranchas, da estrutura que a escola tem que ter, tá aqui.